Bom, vamos seguir aqui. Como eu disse nas manchetes aqui do programa, o zap do presidente da República foi parar no olho do furacão político. E qual o motivo? Bom, a essa altura todo mundo já sabe. O compartilhamento por Jair Bolsonaro a contatos dele no WhatsApp de 2 vídeos de apoio a seu governo e contra, abro aspas, os inimigos do Brasil. Ontem o Vini mostrou aqui diversas reações de figuras do mundo político, jurídico, entre eles Fernando Henrique Cardoso, Lula, o decano do STF, Celso de Mello. O ministro disse que, se realmente confirmada a divulgação dos vídeos pelo presidente, se trataria de uma visão indigna de quem não está à altura do altíssimo cargo que exerce, pois as manifestações se arrastaram ao longo de toda a quarta-feira. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, escreveu o seguinte aqui no Twitter, aspas, criar tensão institucional não ajuda o país a evoluir. Somos nós, autoridades, que temos de dar o exemplo de respeito às instituições e à ordem constitucional. O Brasil precisa de paz e responsabilidade para progredir. Só a democracia é capaz de absorver sem violência as diferenças da sociedade e unir a nação pelo diálogo. Acima de tudo e de todos está o respeito às instituições democráticas. Eu fecho aspas aqui para Rodrigo Maia. Quem nos acompanha com imagens, vê aí o tweet, a captura da imagem do tweet do presidente da Câmara. A gente vai para Brasília, onde está o olho desse furacão e onde também está José Maria Trindade. E eu já pergunto para você o seguinte, Zé Maria, quais outras reações importantes no Supremo e no Congresso você destaca para a gente? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, chegou a se manifestar. Bom dia para você, Zé Maria. Ainda não, Carlos. Muito bom dia a todos. Olha, Aros, é uma situação complexa esta, porque o presidente Jair Bolsonaro estabeleceu desde o início um sistema de comunicação direta com o público que eu considero importante ser analisada para o futuro. Eu comparo esta técnica de comunicação do presidente ali, algo parecido do Getúlio Vargas, com a criação da DIP, né, o Departamento de Imprensa e Publicidade. Era ali um tipo de comunicação própria e nova no governo. O presidente estabeleceu essa comunicação, ele tem mais de 30 milhões de seguidores, 35 milhões de seguidores, faz uma live toda quinta-feira, hoje é dia da live do presidente, em que ele faz uma comunicação franca, aberta, direta, descontraída com o povo. Isso tem que ser analisado no futuro. A fala de um presidente da República, diante da minha experiência, nunca é pessoal e nunca é privada. Quando se fala para mais de um interlocutor, para um já se corre o risco, para 2 é certo que a conversa vaza, porque aí um se escora no outro, né, e fala. Agora, um comunicado através das mídias sociais, mesmo o WhatsApp, nunca é um comunicado privado, muito menos para um presidente ou para um ministro. Então, assim, o presidente confirma a matéria da Vera Magalhães ao dizer que foi uma conversa privada, ou seja, ele repassou, e a novidade é que ele disse a amigos que ele é assim mesmo. Chegou na conta particular dele, ele repassa. E esta é uma mania, talvez internacional, mas aqui eu tenho a certeza das pessoas passarem adiante comunicados, não há quem for contra isso vai perder, virou mesmo uma característica. Então, este é o cenário. Tá, as consequências. O presidente da Câmara foi o que reagiu de uma forma mais forte. Mas me falaram do Palácio do Planalto, mostrando ali números de que o presidente Bolsonaro tem mais apoio e ganha do presidente da Câmara. A expressão que eu ouvi é como bater em bêbado, né? Diante da impopularidade do Congresso e do presidente da Câmara dos Deputados. Então, as reações primeiras são duas, nada de impeachment. O impeachment do presidente Jair Bolsonaro só é citado por defensores do presidente Jair Bolsonaro, porque os líderes de oposição, a esquerda, sabe que o impeachment é feito pelo povo e não pelos congressistas. Eles só apertam os botões, o comando está fora. Então, não há, nesse momento, qualquer possibilidade. Só que restam 2 reações ali. A primeira, pautas bombas, forçar o governo a gastar, situações impopulares, forçar o governo a vetar situações que beneficiariam grupos e setores, e a outra é colocar no alvo aliados de primeira hora do presidente e os filhos do presidente. Por exemplo, existem
3 processos de cassação abertos no Conselho de Ética da Câmara contra o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro. É por aí a reação. Sobre essa reação total, restaram ao presidente Jair Bolsonaro dois postos, né, de apoio. Primeiro é o Dias Toffoli no Supremo, que seria o interlocutor diante de todos os ministros. A fala do ministro Celso de Mello foi apoiada pelos ministros. O decano fala informalmente em nome da Corte. É o pensamento médio do Supremo aquilo. E no Congresso Nacional, o Davi Alcolumbre está voltando para Brasília e a partir desta conversa com o presidente é que ele vai dar uma declaração pública. Pode ser esse o ponto de apoio do presidente no Congresso para conversar com alguns. O presidente não pode ter apoio de todos, nem da maioria, né? Ô Zé Maria, de todo modo, vale só o reforço, né? Algo que vem sendo bastante dito, quero ouvir o Adrilles já, mas de que nós, quando falamos sobre as redes sociais, não falamos sobre o todo. Elas representam uma parcela, independente de você ter maioria ou não em relação, né, um número maior ou menor de seguidores, as redes sociais elas não representam o todo. O todo é representado por um universo muito maior, para além das fronteiras do mundo conectado. E o presidente carrega a institucionalidade do cargo no mundo digital, no mundo físico, para qualquer lugar que se queira. Então, vale só esse lembrete. Você mencionou sobre ele ter maioria nas redes sociais em relação a Rodrigo Maia. Vale só esse lembrete, que ambos governam, né, cada um no seu poder, para todos, inclusive aqueles que estão fora da internet, que, aliás, é uma parcela bastante considerável da população brasileira. A gente só conectou a internet pouco mais da metade dos cidadãos brasileiros. Exatamente. Diga lá, Adrilles. Aros, só para dizer, Aros, é o seguinte, você tem toda a razão, não é a representação total, mas estas observações, né, e as avaliações do Planalto se devem a pesquisas na opinião pública e levando em consideração a população total, não só na rede. Não, sem dúvida nenhuma. É que muitas vezes a gente fica falando sobre... O próprio presidente, acho que ontem, falou sobre 30 e tantos milhões 35 milhões de seguidores e tal. E a gente acha que é um número muito grande, mas a população brasileira é muito maior do que isso. E às vezes a gente se baliza muito por aquilo que está como número de massa mesmo, de mobilização nas redes, e esquece que existe um universo maior. Se esse universo maior, e a urna comprovou, esse universo maior apoia o presidente, e é um fato, ok, mas a gente não pode se ater só a ele. Claro. Há um mundo maior acontecendo ali para além das fronteiras das redes sociais. Né? Há um erro clássico aí, é o seguinte, que os 35 milhões, eles são somados. Então, alguns milhões do Facebook, alguns milhões do Twitter e tal, e são as mesmas. E que se repetem, exato. E esses que seguem o presidente seguem outros. Exato. E as pessoas que seguem determinada pessoa não necessariamente estão apoiando esta pessoa também. Eu sigo um tanto de gente que eu desprezo, por exemplo. Mas tem que acompanhar, né, Adrilles? Tem que acompanhar. Diga lá, quero te ouvir sobre isso. Olha, se todos esses seguidores do presidente não necessariamente o apoiam, se todo o Brasil não necessariamente o apoia, e lógico que tem divergências, a gente tem uma única certeza. A maioria da população brasileira tece críticas e é extremamente crítica, acerbamente crítica ao Congresso Nacional. Sem dúvida. Por uma razão muito simples. Há décadas, realmente, o Congresso, não estou dizendo que todo o Congresso, mas a banda podre do Congresso, que é grande parte do Centrão e talvez até a maioria dos congressistas, tem se comportado realmente como chantagista, votando com o governo sucessivamente através de suborno, através de liberação de emenda parlamentar, impositiva ou não, distribuindo, ou seja, pegando a distribuição de nacos do governo. O que eu acho que é fulcral nessa situação toda é que as pessoas que falam em impeachment ou que falam mesmo em uma reação desproporcional do Bolsonaro ao distribuir esse vídeo são, na verdade, e eu falo isso de pulmão aberto, golpistas. Porque o vídeo do Bolsonaro, em que pese o culto à personalidade ou um certo viés populista, falar de inimigos do povo ou de o Brasil é nosso, em nenhum momento faz sequer menção
ao Congresso Nacional, muito menos fala em derrubar o Congresso Nacional, como eu vi, inclusive, na chamada de grandes jornais da grande mídia. Bolsonaro divulga vídeo contra o Congresso e contra o Supremo Tribunal Federal. Isso é uma mentira e que indica um certo viés de um teor golpista, de parte da imprensa, de parte dos políticos e parte da intelectualidade nacional. Deixa eu pegar um gancho nessa tua fala, para a gente ler o tweet do presidente Bolsonaro, publicado ontem, no finalzinho do dia, já eram que ali, 7h15 da noite, ó. Ele escreve o seguinte, da série João 832, o que leva parte da imprensa a mentir, deturpar, caluniar, enfim, atentar contra o Brasil 24 horas por dia. Abstinência de verba ou medo da verdade. Aí ele cita Jeremias. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém, Jair. O que eu acho que é patente, é lógico que o Bolsonaro realmente sabe que subliminarmente ele está mandando um recado de alguma forma para o Congresso e pode ser, e é uma tática agressiva e perigosa e pode ser suicida. Mas a curtíssimo prazo, o que a gente percebeu em primeira instância foi isso. Os golpistas se arvoraram e eu acho assim, sintomaticamente, assustadora a fala do Celso de Mello, quando ele diz que a fala do Bolsonaro é inconstitucional, que ele vai contra as instituições. Ele simplesmente divulgou um vídeo falando de inimigos do povo. Inimigos do povo pode ser a banda podre do Congresso, a banda podre do STF, corruptos, pessoas lenientes com a corrupção. Há uma margem de interpretação enorme, ou seja, não cabe a um juiz, principalmente da mais alta corte do país, fazer julgamento sobre ilações inconscientes do presidente que ele não demonstrou de forma alguma. Eu acho que esse tipo de coisa, a curto e longo prazo, pode ser bom no seguinte sentido. Já que o Congresso não tem mais os nacos do governo, já não tem mais a possibilidade de suborno, que o governo Bolsonaro acabou com isso, ele pode simplesmente resgatar a sua credibilidade diante da população, mostrando trabalho em prol da nação, trabalho em prol das reformas tributárias, administrativas que o país tanto precisa, e não ficar à mercê exatamente de, novamente, chantagens em torno de pauta-bombas, em torno de cassações em relação aos filhos do presidente. Ou seja, a população vai perceber exatamente isso como chantagem. E aí, se há uma tática do governo federal para provar que o Congresso é chantagista, o presidente vai ter toda a razão de fazer qualquer tipo de crítica acerba ao Congresso. E a população, sobretudo, legitimamente, vai ter exatamente a possibilidade de fazer uma manifestação orquestrada contra o Congresso. E qual o problema? A gente veio e vê manifestações contra o Executivo, contra presidentes, o tempo todo. O Congresso Nacional é perfeito? É antidemocrático criticar o Congresso Nacional pelas suas tentativas escancaradas, históricas de suborno? Essa é a pergunta que eu deixo no ar. Ô Adriles, antes de eu passar a bola para Zé Maria, fazer o papel do advogado do diabo aqui. Sim. Você não acha que, de todo modo, independente disso, o presidente, quando age assim, ele colabora para algo que contraria aquilo que a área técnica do governo vem tentando fazer, que é estabelecer esse diálogo e vencer com fatos e dados? Ele joga para a torcida, ele esquece, de algum modo, a institucionalidade do cargo, que é algo que precisa ser levado em conta. Ele é presidente da República, claro. Poxa. Né? Ele representa o país. E acaba jogando contra aqueles que ele mesmo banca como os técnicos do governo e que vem fazendo um bom trabalho em diferentes áreas. Ou seja, a pirotecnia atrapalha aquilo que é eficiente no governo? Ótima pergunta. Seria interessante isso que você está falando, realmente, se o governo, se o Estado, se o governo federal fosse apenas técnico, mas ele depende exatamente de negociações. E, em grande medida, mais uma vez, historicamente, essas negociações com o Congresso, e a gente fala de presidentes que respeitavam a liturgia do cargo, o Lula, o próprio Fernando Henrique, o Itamar, sempre negociaram na base de troca de favores e negociações escusas, quando não até saco de dinheiro. Então, quando o Bolsonaro joga para a plateia, joga para o público, é exatamente o público que ele quer que, de alguma forma, encurrale, mas encurrale no bom sentido, o Congresso a manifestar um apreço pelo trabalho de apoio à técnica da equipe econômica. E não exatamente estabelecer um tipo de negociata com o Congresso, que foi o que aconteceu historicamente e que o governo, de maneira absolutamente digna, tenta acabar. Se o Bolsonaro tem um estilo histriônico, agressivo, incisivo em relação ao Congresso, que pode ser, e eu concordo que seja perigoso, e às vezes até rompe com a liturgia do cargo, é nesse sentido, talvez um pouco desesperado,
desesperado em falar, eu não vou mais ceder à chantagem do Congresso. Vocês têm que negociar de maneira no ideário do plano econômico que a gente tem para o país. E se vocês não negociarem, aí sim, é uma chantagem do presidente, mas é uma chantagem legítima, justa. Aí sim, se o povo vê vocês como chantagistas, aí a coisa pode pesar para vocês. Não da minha parte, mas da parte da negativa do povo a um Congresso que não pode mais se comportar como menina mimada que chantageia o governo para obter favores e tem que mostrar trabalho, se quiser, inclusive, ser reeleito, para melhorar o país. É curioso Agora, apenas que esse discurso do Bolsonaro venha depois de 27 anos sendo deputado. E agora, como presidente, ele se lança contra essa negociata, de qual ele nunca criticou quando ele era deputado federal nesses 27 anos, e inclusive nem os filhos também. Agora, com relação ao Congresso, se você pegar falas do Bolsonaro do passado, você vai encontrar falas de defesa de fechamento de Congresso, de golpe parlamentar. Mas nunca a favor de negociata. Então não é... Mas algum favor tipo mas de ele negociação ele vai ter que fazer. Em 27 anos ele foi o único deputado que não recebeu o mensalão, segundo a própria, enfim, o Congresso informa. Mas para aprovar a reforma da Previdência ele negociou. Não, mas ele negociou de maneira legítima, não com Ótimo, mas é o que ele tem que fazer. Mas é o que tem que ser feito. Agora, mas é o que boa parte do Congresso nunca fez. Zé Maria, agora para além dessa história do presidente, para além do fato do presidente ter uma longa trajetória no Congresso, e com certeza conhecer os caminhos para estabelecer esse diálogo, o que aparentemente não acontece como a gente está assistindo, tem um detalhe que você costuma sempre ressaltar, já ouvi você falar várias vezes sobre isso: o Congresso não gosta de se ver acuado, porque assim como governadores, como o presidente, assim como o executivo é eleito pelo povo, o Congresso, né, senadores e deputados, gostam de lembrar sempre que também foram eleitos pelo povo. Agora, se eles não gostam de ficar encurralados, como é que você vê a temperatura disso aí dentro e qual será a reação, Zé, para a gente fechar? Pois é, Brasília não tem máquina de fazer deputados e senadores, né? Eles são eleitos nos estados. São Paulo manda 70 deputados e 3 senadores para cá. Olha, o presidente Jair, todos os presidentes tentam fazer uma base no Congresso Nacional, uma base de apoio. E Bolsonaro se esforça e está conseguindo fazer uma base contra ele no Congresso. Eu ouvi de integrante importante do governo o seguinte, de que logo na avaliação inicial convenceram o presidente de que era preciso aprovar a reforma da Previdência. Se a reforma da Previdência não fosse aprovada, o governo dele não chegaria ao fim, com certeza. As outras reformas, se aprovadas, reforma tributária, administrativas, tal, se aprovadas, bom. Se não aprovadas, tudo bem. O governo continua. Depende agora da reação da economia. E, por último, olha, eu tenho a dizer que, finalmente, definitivamente, este ano começou antes do Carnaval, né? Com esse governo, nunca para, Zé Maria. É que tem uma questão aí, a única coisa que eu discordo, talvez, do eu concordo mesmo que deveria também se acabar algumas dessas articulações, que se tem deputados chantageando e subornando, que eles sejam expostos, então, para a gente saber quem são esses deputados. Agora, com relação à convocação do presidente, a partir do momento, ele não faz nenhuma citação literal contra o Congresso, nem fechamento de Congresso. Mas há outros movimentos que encamparam esta manifestação do dia 15, fazendo ataques ao presidente da Câmara, ataques ao presidente do Senado. Mas o presidente não tem controle total do que as pessoas fechamento do Congresso, exaltando as Forças Armadas que elas tomem. Então, a partir do momento que o presidente acaba endossando esse discurso e acaba convocando a população para essa mesma manifestação, você deduz que ele está apoiando esse tipo de coisa também. Não necessariamente, Vini, porque o presidente não tem controle total de todas as manifestações orgânicas que são feitas em seu nome. Mas tem do que ele publica, né, Adriano? Tem do que ele publica, mas ele não publicou nenhum ataque direto ao Congresso Nacional, nem pedido de fechamento. Por isso que me causa espécie a fala de um ministro como o Celso de Mello, que fala que é um presidente indigno de sua função, que ataca as instituições. Aonde está, senhor Celso de Mello, a fala direta contra as instituições a partir do presidente Jair Bolsonaro? Não existe.
existe. O que há é um teor golpista de antipatia, de irritação com o governo, se é conservador, se é reacionário, da parte de um ministro que deveria julgar ações, fatos concretos, não subintenções que ele diz estar na consciência do presidente. Zé Maria, deixa eu me despedir de você e desejar para você tranquilidade, mais tranquilidade que você já tem, Zé Maria, porque a coisa por aí tá pegando fogo. Tá, o Zé Maria, para relaxar, ele toca uma moda de viola ali, ó atrás do violão. Já me disseram aqui, alguns deputados dizem que saem do gabinete os assessores com o olho esbugalhado e tal, que chega e que me encontra assim e fala, não, tem que analisar, tu tem que pensar, né? É isso aí, Carlos Aros. Um abração, Zé Maria, a gente vai falando.